Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa sobre o cinema novo. Eu fiz slides, vou mostrar um pouquinho das cenas, enfim, eu pirei. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo de Getúlio Vargas aqui no Brasil, estava tendo uma efervescência cultural no mundo inteiro. Estados Unidos, que fez parte dos aliados que ganhou a Segunda Guerra, estava influenciando muito o mundo politicamente, economicamente e, é claro, culturalmente. Então, aqui no Brasil, o cinema estava sendo feito naquela lógica de grandes estúdios, assim como nos Estados Unidos. E dois grandes estúdios reconhecidos aqui no Brasil era Estúdios Atlântida e Estúdios Veracruz. Estudos Atlântida eram mais conhecidos pelas suas chanchadas, que é um gênero de filme mais conhecido pelo seu humor ingênuo e seu caráter popular. E Veracruz, mais conhecido pelos seus melodramas, pelos seus dramões e pelos seus documentários. Aí eu achei uma frase que eu achei muito curiosa do ator Grande Otelo. Ele fala assim: a Atlântida era espetacular. Você pode imaginar brasileiro entrando num campo que era só de americano? A gente queria fazer como o americano fazia. Enfim, naquele contexto surge o neorrealismo italiano, que a Tilly falou com a gente sobre, e Nouvelle Vague francesa, que significa nova onda francesa. Neorrealismo italiano, ele surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos 45. Nouvelle Vague surgiu já nos anos 50 e o cinema novo, mediados dos anos 50, começo dos anos 60. O cinema novo teve muita influência desses dois movimentos. O que eles têm em comum? Todos surgiram por causa de uma juventude mais revolucionária que procurava um jeito alternativo de fazer cinema, que não fosse aqueles grandes estúdios, grandes produções com muito orçamento e com aqueles temas de realismo fantástico, idealizado que os Estados Unidos estava promovendo. E por isso surgem esses três movimentos como uma alternativa. O slogan de cinema novo é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O primeiro filme que foi ponta de lança nesse movimento, que foi um divisor de águas do cinema brasileiro, foi Rio 40 Graus, do diretor Nelson Pereira dos Santos. Rio 40 Graus estava muito influenciado pelo neorrealismo italiano. Por exemplo, a Tilly nos contou sobre esse filme italiano, Roma, cidade, alguma coisa, não me lembro. Essa estrutura de título era muito característica do neorrealismo. Eles falam o nome de uma cidade e um dado que nos dê contexto, para a gente saber onde ou como a história vai acontecer. Então, por exemplo, neste caso, Rio, numa tarde bem quente, num dia muito quente. Neste filme, a gente pode ver não só atores, mas também atores não profissionais, e o jeito em que eles atuam já não é mais com aqueles arquétipos preconceituosos, mas uma atuação bem mais realista. Sobretudo para os atores negros, porque antes desse movimento, eles eram retratados, a população negra era retratada no cinema por meio de arquétipos bem pouco dignos, né? Tipo, o engraçadinho, o ingênuo, o bobão, o malandrão, o bravo, enfim. E a partir desse filme, eles já puderam, esses atores e atores não profissionais, eles já trouxeram uma atuação muito mais realista, muito mais complexa, muito mais longe desses arquétipos ruins. O filme também traz uma linguagem mais coloquial, mais do dia a dia, com mais gírias. Isso é algo que se implementa até hoje em filmes famosos brasileiros, como, por exemplo, Cidade de Deus. E passou a se ter menos cuidado com menos interesse nessa linguagem polida e longe da realidade que se tinha no cinema. Também a narrativa desse filme, como ela é construída, é muito interessante e diferente. Ela tem subtramas diferentes. Por exemplo, tem os meninos
do morro que descem para vender amendoim a R$1, ao mesmo tempo que tem um casal que tem uma gravidez pré-matrimonial. A gente tem turistas brancos nas praias de Copacabana. A gente tem um governador, político, que vem visitar a cidade por negócios. Enfim, a gente vê todas essas tramas se entrelaçando, cada uma trazendo características e camadas sociais diferentes para essa cidade. E a gente acaba tendo uma complexidade muito maior e acaba percebendo muito mais essa desigualdade que tem no Rio. Também foi gravada em locações reais, porque além de ser uma influência do neorrealismo italiano, que nem a Tilly contou pra gente, também eram filmes de baixo orçamento, né? E por isso eles precisavam poupar. Eu vou mostrar para vocês um trecho aqui do filme. O que é que você está fazendo aí? O que você tem aí na mão? Volta aqui para você ver o que te acontece. Acho que, dá para ver as características que a gente estava falando. Apesar do Rio ter sido lançado em 1955, os historiadores eles falam que o movimento se consolidou mais dos anos 1960 até 1972. E eles dividem esse tempo em 3 fases. A primeira fase vai de 1960 a 1964. Nessa primeira fase, os filmes eram mais naturalistas e com mais influências neorrealistas, que nem a gente estava falando. Então, eles eram muito mais crus e bem mais próximos da realidade. Ele representava uma estética da fome, que é literalmente personagens passando fome, rodeados por uma pobreza, uma miséria imensa, e atravessando situações muito dolorosas. A gente também tem uma linguagem muito violenta, física e psicologicamente, só que para criar uma crítica social, não uma violência à toa. Seus temas refletem sobre a miséria do campo, do interior, mais especificamente do sertão nordestino, e fazem uma comparação com a vida em lugares urbanos. Eles mostram essa desigualdade, essa diferença de vida que tem nessas zonas. Também fala sobre temáticas religiosas, como, por exemplo, no Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, ele fala sobre intolerância religiosa, fala sobre problemas polêmicas da Igreja Católica na mídia e na política. Em Barra Vento, a gente vê como a religião pode ser usada como um jeito de ignorar e se conformar com o estado de miséria. E no Deus e o Diabo na Terra do Sol, a gente pode ver a igreja como uma alternativa depois que o governo falhou com o povo. E a gente vê essa alternativa que também não sustenta, as pessoas. Cabe ressaltar que O Pagador de Promessas de Anselmo Duarte foi o primeiro e único filme brasileiro a receber a Palma de Ouro no Festival de Cannes, que é o melhor prêmio.
Vou mostrar para vocês um trechinho do filme pedir perdão a Pagador Deus. de Promessas. Não acha mesmo que eu devia fazer isso? É a sua única maneira de salvar-se. A Igreja Católica concede a nós, sacerdotes, o direito de trocar uma promessa por outra. Zé, talvez fosse melhor. Mas, Rosa, se eu fizer isso, estou faltando com a minha promessa. Seja Yansan, seja Santa Bárbara, estou faltando. Com a autoridade de que estou investido, eu liberto desta promessa, já disse. Venha fazer outra. Monsenhor está dando prova de tolerância cristã. Resta agora você escolher entre a tolerância da igreja e a sua própria intransigência. O Senhor me liberta? Não foi ao Senhor que eu fiz a promessa. Foi a Santa Bárbara. E quem me garante que, como castigo, quando voltar para minha roça, não vou encontrar meu burro morto? Decida. Renega ou não renega? Monsenhor! Epa, rei! Malene pra ele, minha mãe! Bom, na segunda fase, que vai de 1964 até 1968, os filmes eles passam a ter, por causa da instauração da ditadura militar, eles passam a ser mais incisivos, eles passam a ter um maior teor político e partidário. Os temas já não são histórias que se passam no rural, mas agora se passam no urbano, sobretudo no Rio de Janeiro. E os seus temas, eles são agora mais próximos da nova onda francesa. Já não são tão crus e, são reais, mas não são assim crus que nem o neorrealismo, mas agora são mais sobre jornalistas discutindo política, lidando com censura, aparecem novas figuras como deputados, presidentes, sendo representados como arquétipos, para serem mais uma alegoria, mais do que uma pessoa só. E aqui a gente tem uma lista de filmes que foram importantes daquela fase. Eu vou mostrar para vocês um trechinho do Terra em Transe, de Glauber Rocha. Frio quando a gente está por cima. Um líder precisa de força moral. Brendo Moreira. Talvez você tenha razão. Mas desta forma é impossível. E qual é a sua forma? Vamos, diga. Qual é a sua forma? Esperar. Para ajudar. E agora? O que vai fazer? Repressão policial. E na terceira fase, que vai desde 1968 até 1972, a gente vê a mudança dos temas e estética dos filmes, tanto por causa da popularização do cinema novo, quanto porque a censura começou a crescer bastante, já que a ditadura militar chegou na linha dura, no seu momento mais rígido. E a gente vê que essa classe média, essa burguesia intelectual que estava fazendo filmes, que afinal atingiram a burguesia intelectual, né? Não as classes sobre as quais eles queriam levantar debate, mas para a classe média, eles começaram a falar mais sobre essa classe média e eles começaram a ser mais comerciais. As histórias, elas trazem influências tropicalistas e usam mais alegorias como uma escolha estética, mas também como um jeito de evadir a censura e de continuar mesmo assim produzindo. Como exemplo, a gente tem Macunaíma e Como Era Gostoso Meu Francês. Nesses dois filmes, a gente vê a antropofagia, que é o ato de um ser humano comer outro ser humano, como uma metáfora do imperialismo versus a ditadura militar acontecendo no Brasil. Vou mostrar para vocês um curioso trecho de Macunaíma. Agora sua mãe vai embora. Tu fica sozinho aí e não cresce mais não. Viu? Assim se aprende a não ser marvado. Veste. Mamãe,
o herói sentiu que ia chorar. Mas não tinha ninguém por perto, de modo que não chorou, não. Criou coragem e botou o pé na estrada. Vagabundou de del em del uma semana. Até que um dia... Vou dar um pedaço de carne pra me comer. Tô sim, meu neto. O que você tá fazendo aqui nessa capoeira? Bom, e aí a gente chega no fim desse movimento. E por que se deu o fim? Por causa da censura, do exílio, porque ficou tão forte, a gente sabe, tem vários músicos tropicalistas que foram torturados, atores que foram violentados em cena, bastantes artistas que foram exiliados, incluindo o próprio Glauber Rocha, que é um diretor muito importante no cinema novo. A gente viu que outros artistas mudaram os temas, foram para outras vertentes, para outros jeitos de fazer cinema. Porém, o cinema novo, ele marcou muito o cinema brasileiro. Ele causou mudanças que até hoje se mantêm e abriu novas portas. Teve vários cinemanovistas, artistas, que voltaram a fazer filmes depois, nos anos 80 e 90, e trouxeram essas características e temáticas junto, como, por exemplo, no Eles Não Usam Black Tie, O Homem que Virou Suco e A Idade da Terra. E é basicamente isso que eu pesquisei sobre o cinema novo, um panorama assim meio geral. Mas eu acho muito legal que, se vocês querem, possam assistir os filmes. Eles estão no YouTube, numa playlist que chama Cinema Novo. Acho que é um movimento super importante para a história do Brasil. A gente vê esse país passando por um regime, ótimo, um regime muito duro, muito violento, e os artistas reagindo e fazendo frente a esse regime. Então, acho muito interessante. Também refleti muito sobre o lugar que a população negra do Brasil tem na arte, o reconhecimento, o espaço que eles têm. Eu vou até mandar para vocês no grupo uma postagem que eu vi no Instagram recentemente. Ele fala sobre o espaço da população negra na TV brasileira, como é reduzido, como ainda os papéis são estereotipados, reduzidos a uma classe social específica, a personagens sem complexidade, nem uma psicologização. Enfim, acho que é um movimento que nos leva a nos questionar muitas coisas, me levou a refletir muitas coisas e pensar qual é meu lugar nesse panorama social todo e o que eu vou fazer com isso, né? Que classe de artista que eu quero ser. Enfim, viajei. Mas é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Nosso vídeo é super longo, né? Sinto muito. Beijos!